Olá pessoal, bom dia. Então agora a gente vai começar o último módulo, a gente vai falar de histologia animal. E para começar, tem um conteúdo aí que o livro aborda, no qual fala cientistas reforçam promessas de terapias baseadas em células-tronco. Então vamos lá. Todos os seres vivos, gente, eles são constituídos por células, né? Porém, ao longo da evolução, essas células, elas passaram a se agrupar, de modo que puderam aumentar a eficiência dos seus processos. Assim, a capacidade de impulsionar um líquido de uma célula contrátil é muito inferior à de um grande aglomerado de células trabalhando juntas, como no coração. E, consequentemente, elas permitem que os organismos eles permitem que os organismos eles se tornem maiores e também mais complexos. Então, as células elas têm essa capacidade. E esses aglomerados de células, iguais ou diferentes, eles são chamados de tecidos. E são eles os objetivos do estudo da histologia. Uma ciência que dependeu desde a sua fundação do desenvolvimento dos microscópios, hoje ela dá apoio a muitas outras especialidades, como a agropecuária, a medicina veterinária, a zoologia e também a botânica. A histologia ela compreende os estudos dos tecidos dos organismos, né? Que são os tecidos orgânicos. E atualmente essa ciência ela é de enorme importância, pois a partir de suas descobertas elas podem ser desvendadas problemas associados a diversas doenças, como câncer, mal de Alzheimer, os processos de envelhecimento, a reversão de lesões medulares que provocam paralisias, sem contar com um grande número de vantagens na área de criação animal, consequentemente aumentando o bem-estar e a longevidade dos seres humanos e animais. Jornais, revistas e noticiários estão repletos de informações sobre as conquistas obtidas com o domínio da tecnologia apresentadas pela histologia. E as células-tronco, por exemplo, são vistas hoje como o futuro promissor para o tratamento de inúmeras doenças. Pouco a pouco, as conquistas elas vão se tornando parte da nossa vida. Ainda assim, o debate sobre sua utilização está aberta, com opiniões e opiniões que vão ser discutidas. O uso da célula-tronco, com origem em zigotos, produzidos em processo de inseminação em laboratório e que não foram implantados em mulheres, e é defendido por muitos pesquisadores como forma de conseguir células-troncos, enquanto que outras partes da sociedade defendem a necessidade de se olhar em essas células como futuros seres vivos e, por isso, acha que seu uso deve ser vedado. Então, somente o conhecimento mais apurado desses processos pode permitir formar uma opinião baseada nos conhecimentos científicos e também em aspectos religiosos, sociais e também éticos. Então, essa aí é uma historinha bem legal e bem bacana de se entender e um pouquinho confusa, né? Porque envolve muita coisa, além da ciência, envolve a religião, envolve a questão social e também a questão ética, né? E para começar, a histologia. Como estudamos no módulo anterior, os seres vivos eles são formados por unidades morfológicas, né? E funcionais chamadas células. Então a gente é movido, ou o nosso corpo é composto por várias células. Então, pessoal, existem organismos que são formados por apenas uma célula, unicelulares, que são chamados, né, de indivíduos unicelulares. Ou
E outros, eles apresentam vários conjuntos de células, que são chamados de indivíduos multicelulares, que somos nós, um exemplo deles. E nesses mais evoluídos, existem animais em que as células comportam-se com grandes independência, chamados de parazoários, como as esponjas, enquanto os eumetazoários, eles apresentam células afins que formam agrupamentos chamados tecidos. Então, a histologia, o histos de histologia, ela vem de tecido, e o logos é histologia. O logos vem de estudo, então é estudo dos tecidos. Histologia significa estudo dos tecidos. Então ela aborda o estudo dos tecidos, que são o conjunto de células iguais ou diferentes, as substâncias orgânicas produzidas por elas e as substâncias inorgânicas incorporadas, que juntas elas se interrelacionam, realizam funções específicas para o metabolismo desses seres pluricelulares do reino animal. Então, essas organizações, elas permitiram maior eficiência dos processos, gerando vantagens evolutivas sobre os organismos unicelulares, ou de pouca especialização, como as esponjas, já que o grupo de células poderiam dedicar-se mais especificamente a uma única função, gerando a economia de recursos. Então, é importante compreender que os tecidos eles não são formados apenas por células. As substâncias entre elas, chamada de substâncias intercelular, ela tem origem do plasma sanguíneo, e se espalha por todos os tecidos do nosso corpo. Além dessas comunicações entre os tecidos, devemos perceber também que eles não são unidades estanques e nem separadas. Assim, em todos os órgãos, a estrutura encontramos elementos de vários tecidos. Nos músculos, apesar de predominância do tecido muscular, existem neurônios. Então, existe também tecidos que formam neurônios, que fazem parte do sistema nervoso e que os comandam, assim como o sangue, o tecido conjuntivo que faz o abastecimento do corpo. Então, hoje, são aceitos 4 tipos de tecidos: o epitelial, o tecido conjuntivo, o muscular e o tecido nervoso, devido às suas características específicas. Então, cada um tem as suas características específicas, e para entendê-los, precisamos revisar suas origens embrionárias, né? Então, aí a gente tem uma figura, né, que são exemplos de tecidos que são formados por um conjunto de células afins, que juntas elas executam uma função em cada organismo, certo? Pessoal, a evolução da histologia ela ocorreu paralelamente ao desenvolvimento do microscópio. Aí a gente tem aí uma figura do primeiro microscópio. Com certeza, se a gente tivesse em sala de aula, a gente ia dar um jeito de levar um microscópio para a sala de aula. Eu tenho umas lâminas que dá para a gente ver sobre essas lâminas. Então, devido às células elas serem muito pequenas, precisou aí desse auxílio do microscópio. Então, o microscópio ele foi inventado em 1590 pelo holandês Hans Janssen, e o Janssen, que ele permitiu ao inglês com o Robert Hooke, e ele descobriu em 1665 a existência de células através do microscópio. Então, o avanço tecnológico ele é constante, e nesses equipamentos, nas técnicas de corantes que preparam tecidos mortos, ele é vivo para a observação, onde ela vai permitir novas descobertas a todo momento. Então, hoje a gente tem um microscópio óptico, a gente tem vários tipos de microscopias,
E temos a microscopia eletrônica, que é uma das mais avançadas, que ela consegue ver 1000 vezes algo lá naquela lâmina a mais do que o microscópio óptico. Então vamos falar aqui só um pouquinho sobre as gotas do saber, sobre as lâminas de microscopia óptica. O microscópio óptico, gente, eles são aqueles que utilizam um conjunto de lentes para permitir a visualização de objetos muito pequenos, podendo variar seu aumento em até 1.200 vezes. Isso permite ver estruturas em seu estado natural, em vivo, né? E matérias também mortas. A preparação das lâminas com o material a ser estudado, ela é em grande parte um sucesso do processo. Então, você tem que saber preparar a lâmina bem para que você consiga ver bem aquele estrutura que você quer ver. Então, ele se compõe de vários passos, onde os mais importantes são. Então, a gente tem aí nessa figura aqui, ó, só colocar o infravermelho. Nessa figura aqui, a gente vai seguir sequência na numeração que essas figuras ela apresentam. Então, primeiro aí a gente tem a coleta. A coleta ela representa a obtenção do material a ser examinado e ela é realizada retirando-se uma pequena amostra, né, daquele local que você quer analisar, e quando se colhe o material para um exame de fezes em busca de ovos ou resíduos de vermes, ou se realiza uma biópsia para a identificação de células cancerígenas, e esses procedimentos que está sendo executado aí na figura 1. Aqui a gente tem os glândulos linfáticos, e aqui a gente vai coletar um líquido desse tumor que a gente está vendo aqui, e a partir disso a gente vai preparar essa lâmina. Então o que acontece? Então, a primeira coisa que a gente fez do material que a gente quer observar no microscópio, a gente coleta esse material ele vai ser fixado. Então, como é feita essa fixação? Esse procedimento, ele impede que o material orgânico ele se decomponha, podendo ser utilizando. O que a gente pode utilizar para evitar isso? A gente vai utilizar o calor, o frio ou, mais frequentemente, produtos como o álcool e o formol, ditos como conservantes, né? Então, ali naquele frascozinho aqui, ó, é um material retirado para biópsia, no qual ele é colocado uma paraninfa, ou pode ser colocado álcool ou algum outro material ou formol para conservação desse material aqui, e depois ele ser retirado, raspado para ser analisado no microscópio. E depois disso, o que acontece? A desidratação e a inclusão. Então, essa técnica, ela permite que a amostra ela seja coesa ou suficiente para ser cortada em finas lâminas, e elas são usadas substâncias como o polietileno glicol, que remove a água do interior dessa célula, e a parafina para dar a sustentação para aquela lâmina. Depois acontece a microtomia ou a colagem, né? Colagem, o que acontece? Com um bloco rígido de tecido é utilizado um microtomo. O microtomo é esse material aqui. Ó. Esse microtomo é utilizado graças à lâmina ultra afiada, no qual ela vai cortar o material em fatias finíssimas e que permitirá parcialmente a passagem da luz. Então, as finas fatias elas são colocadas sobre uma lâmina de vidro. Então, depois que, vamos supor, pegou esse material ele foi desidratado, foi tirado toda a água dele e ele foi levado para a parafina. Colocou esse material dentro de uma parafina quadradinha. Eu não vou ter ela aqui
para mostrar para vocês. A partir do momento que essa parafina foi levada, ele vai levar para esse micrótomo. Esse micrótomo, a gente vai colocar aqui o material e essa parte aqui é uma lâmina, no qual ela vai fazendo assim, ó, esse movimento aqui até cortar finas camadas, e essas finas camadas vão direto para a lâmina, que é essa lâmina aqui que vai ser processada agora passando por um corante. Vamos ver o que acontece? Nesse conjunto de técnicas que variam de acordo com o tecido e a estrutura a serem observados, utiliza-se substâncias como corantes, que apresentam afinidades químicas, como por exemplo o pH, por partes dos componentes de células. O termo ácidos nucleicos, que está associado ao DNA e ao RNA, ele se origina dessa afinidade material nuclear por acertos no corante. Então aqui, depois que foi colocada essa fina camada aqui na lâmina, o que eles vão colocar? Eles vão cobrir essa lâmina com corante, no qual vai ser lavado a seco, e depois ele vai ser seco. Então, depois dessa parte, é a hora que a gente passa pela montagem final desse processo. Então, sobre o material, ele é fixado a uma lâmina de vidro ainda mais fina. Então, essa lâmina de vidro, esse material, ele vai ser fixado a essa lâmina de vidro. Vamos supor, a gente colocou... Deixa eu mostrar aqui para vocês o meu material. Eu tenho essa aqui, eu acho que eu devo já ter mostrado para vocês. Eu tenho esse material aqui, ó. Aqui a gente tem uma lâmina e dentro dessa lâmina a gente tem uma lamínula. A lamínula, ela é uma estrutura bem fininha. Deixa eu ver se vocês conseguem ver que tem duas camadinhas aqui, ó. Tá vendo que vocês conseguem analisar que aqui tem duas camadinhas? Ó, tem essa primeira aqui e depois a gente logo vê essa outra segunda. Essa mais grossa é chamada de lâmina, que é essa lâmina, e a mais fininha é a lamínula. Essa lamínula, ela vai ajudar a fixar e proteger o material que está dentro dessa cápsula aqui, ó, que está dentro dessa lâmina. Então, ele vai proteger esse material aqui para depois a gente conseguir observar esse material, essa estrutura aqui no microscópio. Então, é isso aí, que é a fase para montar a lâmina para a gente fazer a observação no microscópio óptico. E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre embriologia e histogênese. A embriologia, a gente vai falar aqui dela sobre a formação dos folhetos embrionários e a diferenciação desses folhetos. Então, após a fecundação, a célula, que a gente pode chamar ela de ovo ou zigoto, que é essa primeira figura aqui, ó, que começa um processo, esse zigoto, esse ovo, ele vai começar um processo de divisão, e ela é conhecida como segmentação ou clivagem, dividindo-se de sucessivas e rapidamente por um processo chamado de mitose, que forma células iguais, né? Na mitose, ela forma duas células iguais, e conhecidas como blastômeros. Então, os blastômeros já tá aqui nessa fase aqui, né? E até formar uma massa de células iguais, batizadas de morula, que é essa parte aqui. Então, são várias células iguais, unidas, que são chamadas de morula. A partir desse ponto, as células se reorganizam, formando uma estrutura chamada de blástula, que essa estrutura ela é formada por uma camada de célula em torno de uma cavidade chamada de arquentério. E esse arquentério que futuramente formará um tubo digestório. E com isso, começa o processo de alteração das características das células conhecidas como diferenciação. Então, as dobras produzidas pelo aumento do número de células, elas acabam por provocar a formação de duas camadas de células, e a camada externa, que a gente pode ver aí, ó, a camada externa denominada como ectoderme,
Então aqui a gente vê uma camada externa, essa aqui é a camada externa do indivíduo, ela é chamada de ectoderme. É quanto essa parte azul, a ectoderme, quanto essa parte amarela. Então, essa é a parte da ectoderme. Enquanto a camada interna, ela passa a ser chamada de endoderme. Então, ó, a camada em amarelo, a gente chama ela de ectoderme, então lembra de externo, ectoderme. E quando é interno, que é o azulzinho aqui, ó, ela é chamada de endoderme. Então, acho que no início eu falei um pouquinho errado aí. Mas, então vamos só repetir para a gente formular isso aqui, ó, e fixar na mente. A camada externa da gástrula, ela é chamada de ectoderme, e a parte interna ela é chamada de endoderme, certo? Essas duas lâminas de células formadas cada uma por uma única camada, que a gente chama ela de folhas de células, elas são chamadas de folhetos embrionários. Em seguida, um novo dobramento com diferenciação entre os dois folhetos já existentes formará um tecido denominado mesoderme. A mesoderme, pessoal, é essa outra parte rosinha aqui, que a gente chama ela do tecido mesoderme. Essa outra parte já é o celoma, né? Que a gente vai ver aqui agora. Ó. Todos os tecidos, eles são órgãos presentes nos animais adultos e são formados a partir de diferentes tipos de folhetos embrionários. A ectoderme, mesoderme e a endoderme, que a gente acabou de ver aí. Ectoderme é a parte externa, mesoderme é a parte interna, e entre elas duas, que a gente chama de meso, que ela está entre as duas, entre a ecto e entre a endo, a gente chama ela de mesoderme, que está no meio. Então, por um processo de diferenciação conhecido como histogênese e organogênese, que forma células, tecidos e órgãos especializados na composição e forma e função. Então aqui a gente tem o arquegônio. Arquegônio não, gente, desculpa, arquentero. Esse arquentero, ele é denominado como o intestino primitivo. Isso aqui a gente vai estudar mais profundamente no segundo ano. Aqui a gente tem o bastóporo, que é a abertura dessa cavidade do tubo digestório, do intestino primitivo. A gente tem aqui o celoma. O celoma é uma parte que todos os indivíduos que são... Eu acho que é a partir dos indivíduos que já possuem ossos, ele já tem essa estrutura do celoma, e que a gente também vai aprender no segundo ano, certo? E para finalizar, gente, a gente vai falar sobre o destino final, a histologênese e a organogênese dos folhetos embrionários. Então aí a gente tem a ectoderme. A ectoderme a gente tem a epiderme e anexos cutâneos, que aí a gente tem a faneros, que é os pelos e a unha. A gente tem o cristalino e córneas dos olhos, o esmalte dos dentes, revestimento da cavidade do nariz, boca e ânus, as glândulas sudoríparas, sebáceas, mamárias e lacrimais, e todas as estruturas do sistema nervoso, o encéfalo, os nervos, os gânglios nervosos e medula espinhal faz parte da ectoderme. A mesoderme é o tecido conjuntivo, que vem aí a cartilagem, os ossos, a derme, a camada interna da pele, o sistema esquelético, que são os ossos e as cartilagens, o sistema cardiovascular, coração, vasos sanguíneos, tecidos linfáticos, as cápsulas, que é periodocarpo e a pleneura, e também o peridônio. Temos também aí no mesodermo os músculos lisos e o esqueleto, né? Os músculos e o esqueleto. O sistema urinário, que faz parte o rins, o útero, a bexiga, a uretra e as gônadas. O sistema genital, que aí a gente vê também as gônadas e os órgãos
genitais. E já a endoderme, a gente vê a partir do revestimento do tubo digestório, as glândulas do trato digestório, o revestimento de aparelho respiratório, que são os pulmões e as brânquias, o revestimento dos vasos sanguíneos e da endotélio e do endotélio, o revestimento do sistema urinário, bexiga, urina, uréteres e uretra, o marfim dos dentes, né, que é a parte mais profunda, o fígado, o pâncreas, o timo e o e a paratiroide. Pessoal, para finalizar, eu quero fazer um trabalhinho para vocês. Aí vocês falam assim: ah, professor, outro trabalho bem no final do módulo. Então, esse trabalhinho aí, gente, é para ajudar vocês. Percebi que no PH teve muitas pessoas que tiraram notas muito ruins e não foi um sucesso essas notas. Tem pessoas que eu até me surpreendi, porque não são pessoas que eu vi que acostumam tirar notas ruins. Mas enfim, eu quero que vocês façam um trabalho e quero que vocês falem sobre a célula-tronco. Então aí tem os tópicos. Esses tópicos tem no livro, mas eu gostaria que vocês fizessem pesquisas. Então vocês vão falar sobre as células-troncos, vão falar sobre os tipos de células-troncos, obtenção de células-troncos, para que ela é usada hoje em dia, e falar também das terapias das células-troncos. Gente, eu quero imagem nesse trabalho, eu quero uma capa bonitinha, Colégio Quartos, trabalho de biologia. O título do trabalho é o quê? Células-troncos. A data do trabalho, na outra folha, vocês começam a falar sobre o trabalho. E eu não quero uma coisa simples de uma folha, não. Eu quero uma coisa bem detalhada e que seja um trabalho digno de ganhar uma nota boa e não ficar de recuperação. E semana que vem voltar por aqui, entendeu? Então, eu quero que vocês entregam ele. Eu coloquei aqui até o final do dia, mas vamos mudar essa data aqui. Vamos ser bonzinho, já que é um trabalho que eu quero um trabalho bem feito. Ah, não, eu pensei que era para entregar logo amanhã. Então vai ser essa data aqui mesmo, tá? Dia 26, sexta-feira, até o final do dia, eu quero que todos me entreguem esse trabalho. Passou disso, eu não vou pegar mais e vão ficar de recuperação. Aí é algo mais complicado, tá bom? Então, tentam fazer o trabalho, me entregam. Se tiver dúvida, me procuram. E é isso aí. Muito obrigado e até mais.